Boa noite, queridos santos, queridos ouvintes e participantes do curso de Teologia, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. É uma alegria para nós poder apresentar mais uma lição para vocês. Queremos dar graças ao Senhor por nos conceder mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Essas palavras têm nos ajudado bastante. Então, antes de iniciarmos a aula, a lição número 15, nós queremos, como todas as vezes, nós queremos dizer que esse curso é promovido pelas igrejas na Baixada Santista. Então, nós pedimos que curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações. Então, dessa forma, um número maior de pessoas poderá ter acesso a essas palavras, a essas lições que têm nos enriquecido, têm nos ajudado muito, né? E é maravilhoso nós podemos estar recebendo essas palavras num período de pandemia, e é um período que nós vemos todos os desdobramentos disso, é o isolamento social, são as quarentenas, e nesse período são situações circunstanciais, num contexto que tem atingido muitas pessoas. E durante esse período que nós estamos sendo agraciados com esse curso, é um curso que fala de Deus, né, e fala assim, dos pontos fundamentais da fé cristã. E é muito bom a gente poder ouvir essas palavras, né? Espero que vocês também estejam gostando desse curso, e esteja sendo prazeroso para vocês, possa trazer muita satisfação para vocês e muito benefício para vocês, né? Então, nós vimos em aulas anteriores, nós vimos sobre a queda do homem, e agora nós estamos vendo sobre a salvação orgânica. São 4 lições sobre a salvação orgânica, né? Então, nós vimos na lição anterior, lição 14, nós vimos a primeira parte da salvação orgânica. Nós vimos sobre a regeneração e vimos também sobre a reconciliação, né? São todos itens que o Senhor tem nos agraciado, né? Tudo isso faz parte da salvação que Deus preparou. Após estudarmos a queda do homem, agora estamos vendo a salvação orgânica, né? Então Deus preparou essa salvação, é uma salvação plena, é uma salvação grandiosa e abrange muitos aspectos, né? A regeneração é o aspecto inicial, é quando o homem crê no Senhor Jesus. Quando o homem crê, recebe o Senhor Jesus. Então, quando ele recebe no seu espírito, que é o órgão mais interior do ser humano. Então, podemos ter em vista o ser humano em 3 partes, né? Formado por 3 partes, né? O espírito, a alma e corpo, né? Sendo que o espírito é a parte mais interior do homem, né? E está no interior da alma, né? A alma é a parte intermediária e o corpo é a parte mais exterior, né? Então, com o corpo nós temos os sentidos, né? Que fala então da visão, fala da audição, fala do olfato, né? E fala também do paladar e fala do tato, né? Então são os 5 sentidos. Então, isso para contatar a esfera física, né? Mas no interior do corpo está a alma do homem, com a mente, vontade e emoção. Então, isso tudo é obra de Deus, e que Deus criou o homem dessa forma. E no interior da alma está o espírito humano. Então, quando o homem crê, ele recebe o Senhor Jesus, ele recebe o Espírito do Senhor no seu espírito. Então, nesse momento é que o homem é regenerado, porque o Espírito ele dá a vida divina para o homem. E o homem, ao receber a vida divina,
por crer, então o homem é regenerado, né? E é o nascer de novo, né? É o nascer da água do Espírito, é o nascer do alto, é o nascer de Deus, né? Ele se torna um filho de Deus, né? Ele nasce de Deus, se torna um filho de Deus. Então, são pontos maravilhosos. Por quê? Porque quando, na época da queda, o homem não podia receber a vida divina, né? O homem não tinha como se reconciliar com Deus. Ele, depois que da vinda de Cristo, pelo sacrifício que o Senhor fez, pela morte do Senhor na cruz, pela redenção, então aí sim o homem pode, crendo, receber essa vida. E por meio dessa vida, então, o homem é reconciliado com Deus. Nós temos visto também que isso pode ser apresentado, né? E explicado de que é uma reconexão, o homem é reconectado com Deus. Então, por meio dessa salvação, o homem ele é reconectado com Deus, né? Então ele restaura a conexão com Deus. Tudo que foi perdido lá com a queda de Adão, com a queda do homem, agora com a reconexão, o homem sendo reconectado com Deus, ele obtém tudo de volta, né? Ele recebe a vida de Deus. Nós gostaríamos de ler, antes de entrar na lição, ainda ler um versículo que pode nos auxiliar bastante. É um versículo que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, onde diz: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, depois que o homem caiu, ele foi expulso do jardim do Éden e o caminho para a árvore da vida foi guardado. E de que forma que foi guardado? De acordo com essa passagem, diz que depois que o homem foi expulso, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Foram colocados querubins, e os querubins representam a glória de Deus, né? Mas não somente os querubins, foi colocado também o refugio de uma espada que se revolvia. Então havia uma espada, essa espada se revolvia e havia também fogo, né? Então o refugio de uma espada que se revolvia, uma espada que se revolvia com fogo. Então nós temos a espada, nós temos o fogo e temos o querubim. O querubim fala da glória de Deus. A espada fala da justiça de Deus. E o fogo fala da santidade de Deus. Então o homem foi expulso do jardim e o homem estava destituído, tanto da santidade como da justiça de Deus e da glória de Deus. Então o homem não podia mais receber a vida de Deus. O caminho para a árvore da vida estava sendo guardado, porque havia essas exigências da glória de Deus, da justiça de Deus e também da santidade de Deus. E na lição de hoje nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver a justificação e vamos ver também a santificação. Então, por meio da salvação que o Senhor preparou para o homem, então o homem, de novo, ele é resgatado, é reconectado com Deus. E nessa salvação, por meio dessa salvação, o homem vem obter, então, a justificação e também vem obter a santificação. Então, nós vamos ver esses dois itens hoje. É uma lição relativamente curta, né? Nós pedimos que você preste bastante atenção às palavras que serão faladas, porque até os textos, inclusive os textos também que são apresentados, eles nos auxiliam muito, né? Então, todas essas apresentações dessas verdades, é muito importante nós considerarmos os versículos onde essas verdades
elas são apresentadas, né? Então, onde elas são fundamentadas, onde elas estão baseadas, em quais versículos, nós precisamos prestar bastante atenção o que diz esses versículos, o que nos revela esses versículos e apreciar dessa forma essas verdades. Então nós veremos a justificação, a santificação, veremos também o terceiro tópico, a chaificação, e o quarto tópico que nós apresentaremos hoje é um conceito errado que há hoje, de um modo geral, na Irmandade Cristã, né? Então nós pedimos que você, por favor, queira abrir o seu livro, né, e acompanhar conosco essa leitura, e que Deus possa falar muito com você e que você possa ser bastante enriquecido com essas passagens e com a apresentação dessas verdades. A página 134, então, início da lição 15, e nós veremos então a apresentação dessas verdades. Na lição anterior, vimos 2 itens da salvação orgânica, a regeneração e a reconciliação. Prosseguiremos abordando 2 outros aspectos muito importantes da salvação orgânica, que são a justificação e a santificação. A justificação. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados gratuitamente por sua graça. É o que nos apresenta Romanos 3, 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui diz que é por sua graça. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, prossegue: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, versículo 24, diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Mas no capítulo 5, versículo 1, ele diz que nós somos justificados mediante a fé. E é muito interessante, né? Somos justificados. Glória a Deus por isso. Que liberdade, né? Que sensação de paz, que maravilha. Nós fomos de novo aproximados de Deus, nos achegamos a Deus por meio dessa salvação, a redenção do Senhor. Aí tivemos a regeneração, a reconciliação. Agora estamos vendo que fomos também justificados. E aí vemos, foi pela graça ou foi pela fé, né? Então, é muito interessante. Vejamos, né? O versículo 9 continua: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então os versículos falam pela graça, outros falam pela fé, e agora fala que é pelo sangue do Senhor Jesus que nós somos justificados. Então, essa justificação é por essas três formas, 3 maneiras, né? São esses 3 pontos. Tanto pela graça, como pela fé e como pelo sangue do Senhor Jesus. São os 3 itens. E que através desses itens nós somos justificados. Pelo sangue do Senhor Jesus, pela fé e também pela graça. É maravilhoso, né? Aí diz assim: seremos por ele salvos da ira. Somos, portanto, justificados por sua graça, mediante a fé e pelo seu sangue. Assim, a consciência não mais nos acusa, e o julgamento de Deus, antes era contrário a nós, agora é a nosso favor. É claro que, em nossa memória, ao olhar para trás e considerar os pecados cometidos, sentimos tristeza por causa deles. Todavia, não sentimos mais temor de que alguma penalidade nos sobrevenha, porque Cristo pagou toda a nossa dívida, até ao último centavo, e recebeu a quitação divina. Esse é um fato imutável. A menos que Deus seja tão injusto que exija 2 vezes o pagamento da mesma dívida,
nenhuma alma em favor da qual Cristo morreu como substituto pode ser enviada para a destruição eterna, isto é, o lago de fogo. Crer que Deus é justo constitui um dos principais, aliás, um dos princípios de nossa fé cristã. Crer que Deus é justo constitui um dos princípios da nossa fé cristã, ou seja, de nossa nova natureza concedida pelo Espírito Santo. Sim, Deus é justo e santo, e eu, em mim mesmo, sou pecador indigno. Sozinho e sem um substituto, teria de ser punido por meus pecados. Mas Jesus tomou o meu lugar e sofreu a penalidade por mim. Agora, mesmo Deus sendo justo e santo, eu, pecador que permaneço em Cristo, não posso mais ser punido. Deus teria de mudar sua própria natureza antes que alguma alma pela qual Jesus morreu como substituto sofresse a condenação da lei. Então, essa salvação ela é muito consistente, né? É muito firme, muito sólida, muito real, né? Então não pode ser mudada. Uma vez essa salvação ela alcançando o ser humano, então o Senhor ele reconhece que tal pessoa é salva, né? É maravilhoso. Que tal pessoa foi justificada no sangue do Senhor Jesus. O Senhor morreu como substituto, né? E agora essa pessoa é aceita, né? Esse pecador que se converteu e recebeu o Senhor, né? Então agora ele se tornou um cristão, um filho de Deus. Ele continua sendo homem, continua sendo pecador, mas é alguém que foi alcançado pela salvação, ele foi justificado. Vamos prosseguir então a nossa leitura, né? Na página 135. Portanto, tendo Jesus tomado o lugar daquele que crê e tendo restituído totalmente o que cada cristão antes devia a Deus por conta de seus pecados, agora cada salvo pode gritar com glorioso triunfo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos, capítulo 8, versículo 33. Eu vou ler para vocês, que é muito importante e significativo nós vermos os versículos onde que são embasados essas verdades, né? Romanos 8, 8:33, onde diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O próprio Deus, né? É quem nos justifica. Não será Deus, pois ele o justificou. Então, Deus não intentará acusação, porque foi o próprio Deus que justificou. Não será Cristo, pois morreu, ou antes, ressuscitou para continuamente interceder a nosso favor. Também não será Cristo. No versículo 14: quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que salvação maravilhosa! Nossa esperança, portanto, é viva, não porque não sejamos mais pecadores, e sim porque somos pecadores em favor dos quais Cristo morreu. Minha confiança não está no fato de que sou santo, mas em que, mesmo ainda sendo ímpio, Cristo é minha justiça. Minha fé não repousa no que sou ou serei, tampouco no que sei ou sinto, e sim no que Cristo é, assim como no que Ele fez por mim e agora está fazendo em mim. Muito bom essa justificação, né? Então, Cristo está realizando isso em nós e nós podemos ter paz, podemos ter descanso ao ler esses versículos, ao receber esse conhecimento. Esse conhecimento é muito importante, é muito precioso, né?
a justificação. Deus nos justificou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ver sobre a santificação. Em relação à santificação, ela começa com a regeneração, reconciliação, justificação e prossegue à medida que conhecemos e fazemos a vontade de Deus no viver diário. Podemos ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 3 ao 7. 1 aos Tessalonicenses 4, 3 ao 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É, portanto, um processo contínuo, constante e orgânico, que tem início em nosso espírito humano, avança para a nossa alma e, por fim, chega ao corpo. Vamos ler também em capítulo 5, de 1 aos Tessalonicenses, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver também Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Versículos 10 a 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, vivificará também o vosso corpo mortal. E como ele diz, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, essa santificação vai se desenvolvendo e, por fim, alcança os nossos corpos também. Então, é um processo de santificação que envolve o nosso andar, o nosso viver, a nossa conduta, o nosso falar. Então, envolve todo o nosso ser, nosso viver e agir. E dessa forma nós vamos sendo, então, santificados. Nós podemos até apresentar para vocês o desenho do ser humano, e nas três partes: o espírito no mais interior, o espírito, depois temos a alma e o corpo. Então, a partir do espírito, a santificação ela vai sendo expandida e permeando a alma e, por fim, o corpo também, a partir do espírito. Então ela vai se expandindo e permeando todo o nosso ser. Então é algo maravilhoso, nós precisamos conhecer, precisamos desfrutar. Quem nos santifica é Deus. E isso começa quando o Espírito Santo infunde em nós
aquele novo princípio de vida pelo qual podemos nos tornar nova criatura em Cristo Jesus. Vamos ler também esse versículo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Onde diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há uma versão mais próxima do original que diz: e assim, se alguém está em Cristo, há uma nova criação. Então, em Cristo nós somos uma nova criação, porque esse Espírito infundiu em nós um novo princípio de vida e nos tornou uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa obra, iniciada com o novo nascimento, é levada avante de duas maneiras: pela mortificação, na qual as concupiscências da carne são subjugadas e mantidas sob domínio, e pela vivificação, por meio da qual a nova vida que Deus colocou em nosso espírito se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Vamos ler João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós recebemos essa vida de Deus, que é uma água viva, e se torna em nós uma fonte, e essa fonte vai jorrando para a vida eterna. Então Deus colocou em nosso espírito, se torna, a vida que Deus colocou em nosso espírito se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Embora o Espírito Santo seja o autor da santificação, é importante lembrar que existe um agente visível usado por ele nesse processo, que é a verdade, ou seja, a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Vamos ler também esses versículos, queridos ouvintes, porque quanto mais nós contatarmos essas palavras, onde está a base? Onde está o versículo que fala que nós estamos sendo santificados? Então recebemos o Espírito de Deus, o Espírito vai nos santificando, mas tem também, como ele diz, um agente visível. O agente visível é a palavra é visível, é a verdade. Então, onde está em João capítulo 17, versículo 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitas passagens bíblicas confirmam que o instrumento de nossa santificação é a palavra de Deus. O Espírito de Deus, assim, traz à nossa mente as passagens e textos referentes à verdade, aplicando-os em nosso viver. A verdade é o que nos santifica, e se não a ouvimos, nem lemos a palavra de Deus de forma adequada, com oração, não crescemos em santificação. Apenas progrediremos no viver perfeito enquanto progredirmos no entendimento perfeito, tal qual o apóstolo Paulo fazia em sua época. Então é muito importante nós estarmos contatando a palavra de Deus. Eu gostaria aqui de abrir um parêntese e fazer um comentário, a palavra de Deus, nós precisamos ser despertados, atraídos pela palavra. Nós precisamos realmente descobrir como desfrutar essa palavra, como nos alimentar. Essa palavra ela vai nos santificando. E se nós não tivermos apetite
para ler essa palavra, contatar a palavra, nós estaremos deixando passar pelas nossas mãos uma tremenda oportunidade de sermos agraciados com toda a sorte de bênção da parte de Deus, né? E hoje, o que o Senhor está nos mostrando é que nós somos santificados pela palavra. E a palavra é a verdade, e a verdade nos santifica. Então nós precisamos buscar mais a palavra, nós temos que ter mais amor pela palavra, para nos dedicarmos mais. Nós devemos lutar para não deixar passar um dia sem termos uma leitura com a palavra, sem termos um momento de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro veículo que traz toda essa riqueza para dentro do nosso ser, né? Vai operacionalizar isso dentro de nós, né? Vai fazer com que isso se torne parte de nós, né? Vai concretizar isso em nós, substantificar isso em nós, vai gerar isso em nós, né? E o veículo é a palavra. Quando nós lemos a palavra, contatamos a palavra, isso é produzido dentro de nós e passa a fazer parte de nós. Então, é maravilhoso, né? Nós precisamos ser despertados, né? Pedir ao Senhor: Senhor, me desperta para a palavra, me atraia para a palavra, me dê fome, apetite pela palavra, né? Me dê assim, essa busca, um coração de busca, né? Para nós deixarmos outras coisas, né? E irmos realmente naquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Mas vamos prosseguir, né? A santificação tem muito a ver com... Aliás, vamos ler os versículos. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 15, que o apóstolo Paulo ele tinha esse viver. E o apóstolo Paulo ele é uma referência para nós, né? Então, ele fazia isso na época dele, né? Então, vamos ler essa passagem, capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 ao 15, onde diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, a santificação tem muito a ver com a forma como possuímos nosso corpo físico, e a atitude que Deus espera de nós é que o apresentemos diariamente como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é através dessa maneira de viver, apresentando os nossos corpos como um sacrifício vivo, é que o Senhor ele vai operando essa santificação em nós. Agora vejamos esse outro item da lição, a página 136, na segunda coluna, a chaificação. Até um termo assim, um termo até meio engraçado, chaificação, mas ele esclarece bastante o trabalho e a obra de Deus em nós. Para exemplificar como somos santificados pela obra do Senhor em nós, vamos usar o exemplo do chá. Quando colocamos um sachê de chá numa xícara com água fervente, os elementos do chá são infundidos na água, tornando-a chá. Podemos dizer que a água foi chaificada, ou seja, já não a chamamos de água, e sim de chá, porque os elementos do chá se mesclaram a ela. Do mesmo modo,
À medida que Deus trabalha em nós, o Espírito Santo, por meio da palavra, infunde os elementos divinos em nosso ser. E somos santificados. Santificação, portanto, não é mera mudança exterior de comportamento, e sim a infusão do elemento santo de Deus em nosso ser. Essa infusão muda a nossa constituição. A partir daí, passamos a expressar uma vida santa, segundo a natureza divina em nós. Amém. Glória a Deus. E vejamos agora o último tópico, que é um conceito errado. Página 137. Temos, porém, a tendência de considerar os cristãos da era apostólica pessoas mais santas do que nós. Não sei se confere com a sua experiência. Às vezes, por ler a palavra de Deus, nós podemos ter uma tendência de considerar os santos daquela época, da era apostólica, e os apóstolos daquela época, como pessoas mais santas do que nós. Então, nós podemos considerar isso. Talvez confere com a sua experiência, e realmente nós podemos, ao ler sobre o viver deles, sobre a experiência deles, podemos achar que eles são mais santos que nós. Então é um conceito que nós podemos ter, mas é um conceito errôneo, né? Vamos ver, todos eles foram sem dúvida santos, chamados pela graça de Deus e santificados pelo Espírito Santo, mas nós também somos inclinados a olhar os apóstolos como seres extraordinários, raramente sujeitos às mesmas fraquezas e tentações que enfrentamos. Contudo, ao fazer isto, esquecemos a verdade de que quanto mais próximo um cristão vive de Deus, tanto mais intensamente ele lamenta a malignidade de seu próprio coração. Além disso, quanto mais o cristão é honrado em sua obra pelo Senhor, tanto mais sua carne maligna o importuna todos os dias. O fato é que, se houvéssemos conhecido o apóstolo Paulo, nós o teríamos visto como alguém muito semelhante aos demais membros da família dos eleitos de Deus. Sim, ele foi mais fiel, mais santo, e teve maior conhecimento de Deus do que nós. Mas também suportou as mesmas provações que nós suportamos, e muitas outras pelas quais não passamos. Em alguns aspectos, ele foi muito mais tentado do que nós. Não olhemos, portanto, para os cristãos do passado como pessoas isentas de fraqueza ou pecados. Podemos sim atingir a santidade deles. Somos chamados para ser santos pela mesma voz que os constrangeu a sua sublime vocação. O dever do cristão é esforçar-se para dirigir seu viver dentro do círculo de santidade. Temos a mesma luz dada aos apóstolos e a mesma graça nos está acessível. Não devemos nos acomodar enquanto não nos tornamos semelhantes a eles no caráter celestial. Eles viveram com Jesus e para Jesus. Por isso, tornaram-se semelhantes a Jesus. Vivamos pelo mesmo Espírito pelo qual eles viveram, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Assim, logo nossa santidade se tornará evidente. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vamos ler esse versículo, aí podemos encerrar essa lição com a leitura desse versículo, né? Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então precisamos considerar atentamente, precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, com essa leitura desse versículo, nós encerramos a apresentação da lição número 15,
né? Aí vimos então a justificação e vimos também a santificação. Então, nós esperamos que essas palavras tenham sido de grande proveito para você que está fazendo esse curso, dedicando tempo. O tempo é muito precioso e você está dedicando tempo para ouvir essas mensagens, essas lições, essas aulas que falam dos fundamentos da fé cristã, né? Nós sabemos que muitos filhos de Deus no passado dedicaram-se muito para que hoje essas verdades estejam chegando em nossas mãos, né? E assim, dessa maneira, o Senhor pode então trabalhar em nós. Quanto mais nos compreendermos, mais nós teremos condições de manifestar essa realidade em nossa vida, ok? Então fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês, uma ótima revisão para vocês. Como sempre dizemos, não esqueçam de participar da sala virtual, que é muito importante para você, e também encaminhar as respostas da lição por e-mail. Isso vai efetivar a sua presença e vai contribuir muito, né, para o seu crescimento espiritual, ok? Então, mais uma vez, fique com Deus e até a próxima lição.